Então, vamos lá. Como que a gente pode fazer essa gamificação com música aliada na sala de aula? Então, no primeiro momento, vamos escolher um tema, obviamente, que vocês precisem trabalhar, ou que seja um tema que às vezes é um pouco mais complicado, de difícil memorização. E eu escolhi hoje aqui para a gente falar um tema que seria da minha aula. Vamos pensar que eu sou uma professora de história agora, e eu vou falar nos tempos de Cabral. Olha só, né? Vamos falar descobrimento do Brasil. E aí, como que a gente faz? Fica só ali no livro, na apostila? Não, né, pessoal? É aí que vem a prática das aulas, né? Essa questão de fazer o aluno realmente ser o protagonista disso tudo. E nós, professores, mediadores, facilitadores desse conhecimento. Então, primeira coisa que eu pensei aqui, olha que gostoso, dividir, dependendo do tamanho dessa turma, eu pensei numa turma aí de 20 alunos, mais ou menos, que é por volta disso, até um pouquinho mais. 4 turminhas. Então, 4 grupos, tá? E aí a gente começaria, primeira coisa, antes de qualquer, né, vai dividir, mas antes de qualquer coisa, ouvir a música Pindorama, do Palavra Cantada, que trabalha muito, muito bem essa questão da história do Brasil. E aí até pus aqui para lembrar a letra, né? Para quem não lembra ou não conhece. Pindorama, Pindorama, é o Brasil antes de Cabral. Pindorama, Pindorama, é tão longe de Portugal. Fica além, muito além, do encontro do mar com o céu. Fica além, muito além, dos domínios de Dom Manuel. E aí depois eles começam uma segunda parte fazendo o sotaque. Olha que rico, né, a música, trazendo essa parte sonora dos portugueses, falando Vera Cruz, Vera Cruz, quem achou foi Portugal. Vera Cruz, Vera Cruz, atrás do Monte Pascoal, bem ali, Cabral viu, dia 22 de abril, não só viu, descobriu toda a terra do Brasil. E vai. Não vamos continuar, mas a ideia era fazer lembrar, né, dessa música, como que é feita, né, esse momento aí. Você vê que a própria música ela conta toda essa história, né? É muito interessante da gente perceber isso, porque a própria música ela já está contando essa história, né? Então, o que a gente faria? Enrolei a língua aqui. Dividiria em 4 grupos. O primeiro grupo vai ouvir a música, assim como todo mundo, e vai fazer um glossário, uma espécie de glossário. O que é isso? Vai pegar todas as palavras que são importantes desta música para explicar na frente o que foi cada uma dessas palavras. Por exemplo, o que é Pindorama? Quem que foi Álvares Cabral? O que era Vera Cruz? Quem foi Dom Manuel? Né? E aí, um momento muito importante aqui de trazer, de repente, a parte da cultura do Tupi-Guarani. Os índios também, né? Tem várias tribos indígenas, mas o Tupi-Guarani, que é muito forte. Então, a palavra Pindorama é uma palavra Tupi-Guarani que significa terra das palmeiras. Então, na história, né, seria qual o nome que os nativos na época, né, os indígenas, chamavam as terras brasileiras antes desse descobrimento do Brasil. Então, seria interessante trazer todo esse contexto. Então, o primeiro grupo ficaria com essa parte mais de glossário. E aí, gente, uma pesquisa no Google mesmo, é o momento de repente, se tem um tablet na mão, vai lá no Google, esse grupo e pesquisa. Se tem um laboratório de informática, vai para o laboratório de informática. E quem sabe, até dependendo da idade da criança, um celular, por que não? Então, pensem em tudo isso, como poderia ser feito. Um grupo 2, aproveitando a mesma música, né? Lembra que todo mundo ouviu a mesma música? Então, esse glossário já foi feito, eles estão entendendo como é que foi essa história. E aí, sim, fazer o quê? Uma representação a partir de um teatro.
Olha que interessante, porque sempre tem aquele aluno que gosta dessa representação, de se vestir, de até uma pintura. E aí, vocês podem combinar para uma segunda aula, se esses, no caso do teatro, você precisa de mais recursos. E aí você pode pensar isso para uma segunda aula, ou vamos abusar, né? Abusar dos EVAs, das cartolinas, dos papéis, né? O que a gente pode fazer para trazer um teatro simples, mas no momento ali que represente a partir da música. Um grupo 3, que seria o quê? Poderia fazer uma maquete, idealizando a partir da música o que está acontecendo aí nesse descobrimento do Brasil. Olha como a gente estava trabalhando, pensando lá no Gardner, várias inteligências, vários tipos de inteligência, não é mesmo? Num primeiro momento, a linguística, lá em cima, quem tem mais habilidade de escrita, de trazer a questão das palavras. Num segundo momento, a mais artística, das representações. A terceira, aí, da maquete, de questão espacial, de elaborar a pintura, também é artístico, mas é um outro jeito artístico. E num grupo 4, eu pensei numa questão assim, de uma brincadeira de verdadeiro ou falso, que seria para testar da letra da música, hein, gente? Então, a partir da letra da música, eles criariam verdadeiro ou falso. Pindorama era o nome que os indígenas chamavam o Brasil antes de Cabral, verdadeiro ou falso? Ou pode inventar uma coisa, Pindorama é o nome da cidade ao lado da minha avó, onde mora minha avó, sei lá, e aí a gente pode brincar com isso, mas é um jeito super gostoso de aprender e um jeito muito divertido, vocês concordam comigo? Muito mais interessante do que simplesmente eu pegar a apostila, pegar um livro e ler toda essa história. Não que isso não possa vir num segundo momento, ou de uma outra forma, numa leitura que todos possam fazer parte. Tudo bem? Mas lembre-se que a criança aprende muito mais dando a aula, fazendo junto, do que só lendo ou ouvindo você falar. Tudo bem? Bom, gente, óbvio aqui, eu estava falando dessa questão de qual a idade que a gente está falando. Eu penso que aqui, um quarto, quinto ano, né, do Fundamental 1, que eles estão mais ou menos aí aprendendo essa questão do descobrimento do Brasil, acredito eu, mais ou menos aí nessa parte. E, lógico, se você vamos supor que você tem uma turminha de primeiro ano. Então, não estou falando ainda do descobrimento do Brasil, estou falando de outra parte da história. O que eu podia fazer? Como são crianças mais com a idade diferente, né, menores, então eu posso pegar cada etapa dessa da divisão do grupo e fazer junto com a sala toda. Então, todo mundo vai buscar no glossário. Vamos lá, vamos ver como é que faz isso. Até para saber como faz essa busca no Google, por exemplo. Ou, de repente, aí usar o tal do dicionário, que eles não sabem mais, porque hoje tudo é no Google. Então, é uma forma de ensinar ali como é que usa um dicionário. Afinal de contas, um dia pode ser fazer aí parte agora, né? A gente nem imagina mais, mas pode vir a ser importante em algum momento. E tudo isso, gente, brincando, se divertindo, trazendo uma aula muito gostosa, muito tranquila e com aprendizagem efetiva, tá? Agora, vamos pensar, isso aí tudo que eu falei são jogos ali que a gente faz dentro de sala de aula, fazendo a gente, né? Botando a mão na massa, as crianças juntos. A gente usou algumas coisas da tecnologia, como o Google, mas depois foi muito mais lúdico e a gente criando. Ok. Por que eu falo que isso é um jogo? Porque cada turma vai ter uma competição interessante nesse momento de fazer o seu melhor, de apresentar, de colocar para o outro de uma forma bem divertida, bem gostosa. Não é assim? Eles querem fazer isso, eles gostam muito. E aí cabe você, professor, também ver qual grupo você coloca cada criança, até para ajudar aqueles que são mais tímidos, ajudar aqueles que são mais falantes e, de repente, vai acabar abafando o outro, não deixando o grupo se desenvolver. Então, tá a dica aí.